Fala, meu povo, tudo certo? Tô de volta aqui para tratar de um assunto que há um tempinho eu não trago pro canal: a Liga dos Campeões Feminina. Vou dar uma pausa no tema Copa do Mundo para falar com vocês sobre a final que vamos ter em algumas horas entre Lyon e Barcelona, decidindo a grande competição entre clubes femininos europeus em Oslo, na Noruega. Lembrando que o vencedor desse confronto garantirá a vaga na Copa das Campeãs, torneio que a FIFA começou esse ano e já está certo para o ano que vem, e também para a Copa do Mundo de Clubes Feminino, que terá a sua primeira realização, quem sabe, no Brasil. Mas bom, entrando logo no jogo, a gente tem Barcelona e Lyon, que quase maximizaram os títulos da Champions. É quase uma certeza de que vai ter pelo menos um na final. O Lyon é o maior vencedor, com 8 títulos já conquistados. O Barcelona tem 3, mas tem sido cada vez mais recorrente a presença do time catalão na final. Então, já que eu estou falando de final, estou falando de títulos, vamos dar uma relembrada? Porque o Barcelona venceu a competição em 2020-21 contra o Chelsea, em 2022-23 contra o Wolfsburg e em 2023-24 contra o Lyon. E esse jogo eu vou voltar daqui a pouquinho. Já do Lyon, os títulos vêm até de um período anterior. Os títulos são da temporada de 2010-11, 11-12, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20 e 21-22. Entre esses títulos, alguns foram vencidos contra o Wolfsburg, outro foi vencido contra o PSG, mas alguns chamam a atenção, que são os títulos de 2018, 2019 e 2021, 2022. Esses também contra o Barcelona. Ou seja, pelo que vocês já puderam perceber, nós vamos para a quarta final entre Lyon e Barcelona. Isso mostra a força de ambos os clubes, né? O Lyon tem um projeto até de um tempo anterior, não à toa tem o primeiro título em 2010-2011 e foi para a final, foi vice-campeão no ano anterior. A gente vê que o Lyon é uma força do futebol feminino, é a principal força francesa do futebol feminino há quase uma década e meia, e é um time construído para isso. Tanto que a gente tem uma identidade própria, né? Eu uso aqui muito Lyon por ser um nome comum, mas a equipe mesmo se chama de Olympique Lyonnais, que é como se difere a equipe feminina do masculino, que é a equipe Lyonnais. Já o Barcelona, a gente tem um projeto também muito vencedor, mas mais recente. O primeiro título em 2020-21, tem um vice-campeonato pro Lyon antes, ok? Mas é um time que se tornou quase como um polivalente em qualquer competição. O Barcelona, nesses últimos anos, eu vou dizer que foi a equipe que mais dominou o cenário do futebol feminino mundial, por mais que tenha perdido para o Arsenal na final da Champions passada. O Barcelona vence ligas muitas vezes não perdendo pontos em 2 jogos. Esse ano, inclusive, o Barcelona venceu a Liga com apenas uma derrota e todos os outros jogos o time conseguiu vencer. Também consegue com tranquilidade vencer Copa, consegue avançar com tranquilidade na Champions. Então são 2 trabalhos que, apesar de serem iniciados em tempos diferentes, o Barcelona inicia um trabalho no futebol feminino quase 10 anos, não inicia, mas projeta de outra forma o seu trabalho no futebol feminino quase 10 anos depois do Lyon começar a dar os primeiros passos, mas ainda assim são 2 modos de trabalhos que foram muito bem sucedidos e foram muito vencedores, dominantes em seu país e na Europa, a determinar pelo tempo. E exatamente por isso essa final é tão interessante, porque é exatamente a história, vou dizer assim, do Lyon, que é o time que mais venceu, com 8, e é o Barcelona, que venceu só 3, mas ao mesmo tempo vê o seu número de finais crescer nos últimos 7 anos. Vamos entrar em outros aspectos, então. Eu falei, né, que já foram 3 finais disputadas. O Lyon levou a melhor em 2, o Barcelona levou a melhor em 1. Vamos para a quarta final de Champions entre as 2 equipes. Então, entrando nessa final, a primeira acontece lá em 2018-2019, quando o Lyon faz 4-1 no Barcelona, ainda no momento forte do time francês
dentro da competição. A segunda final é jogada já na temporada de 2021-22, que já é um contexto bem diferente. O Barcelona é bem favorito para aquela final. A Alexia tinha feito mais de 10 gols naquela Liga dos Campeões. Então a responsabilidade é muito mais sentida pelo Barcelona. E assim, é difícil taxar o Lyon como zebra, tendo tanto título. Mas a vitória do Lyon naquele ano foi com essa sensação. Mas ainda assim vem uma revanche na temporada 23-24 em Bilbao, quando exatamente a dupla tão querida pelos torcedores Aitana e Alexia, obviamente odiada por outros, acabaram protagonizando os gols da vitória do Barcelona no último título da equipe catalã no torneio. Lembrando novamente que ano passado o Barcelona até chegou na final, mas perdeu para o Arsenal de 1-0 com gol da Blackstenius. Falando não um pouco desse passado mais antigo e falando já do passado dessa temporada, as duas equipes fizeram campanhas muito semelhantes. O Barcelona liderou a fase de liga e o Lyon ficou em segundo. Só que a diferença foi só no saldo de gols. Ambas as equipes pontuaram 16 e tiveram o mesmo número de vitórias, empates e derrotas. O Barcelona, talvez eu possa dizer que teve uma vida um pouco mais tranquila, com algumas goleadas, inclusive uma aplicada para cima do Bayern de Munique. Tem também um 4-0 contra a Roma e o único revés é um empate contra o Chelsea. O Lyon já teve um pouquinho mais de dificuldade, mas conseguia vencer. Fez duelos mais duros envolvendo o Atlético de Madrid, o Manchester United, o Arsenal, mas o Lyon conseguiu fazer o mesmo número de pontos, mesmo que os jogos por si fossem mais complicados. Na fase final, o Barcelona teve realmente uma vida tranquila contra o Real Madrid, como já é de se esperar, um 12-2 no agregado, e nas semis, uma vitória contra o Bayern de Munique por 5-3, em que eu vi um Barcelona até se preocupando pouco em jogar. Na fase final para o Lyon, temos uma vitória contra o Wolfsburg, que é conquistada na prorrogação do segundo jogo. O time alemão vence a primeira partida por 1-0, o time francês faz 1-0 até cedo no jogo de volta, leva para a prorrogação, e aí com o Wolfsburg completamente cansado, o Lyon aproveita e faz uma vitória por 4 gols de diferença, conseguindo assim se classificar. E depois o Lyon enfrenta o Arsenal, que havia sido a semifinal da temporada passada, só que dessa vez o time francês levou a melhor, também virando no jogo de volta. O Arsenal tinha aberto uma vantagem de 2-1 na ida e acabou perdendo de 3-1 na volta. Então, essa é a configuração para os times chegarem até essa final. Outros dados interessantes que eu posso passar aqui para vocês é da artilharia. A artilheira do campeonato com 9 gols é a Alessia Russo do Arsenal, empatada com Eva Paior. E é muito curioso que por mais uma vez na temporada, por mais uma vez com o Barcelona, temos uma temporada em que um atacante é artilheiro da Champions, que é o caso da Paior, e outro atacante é o artilheiro da Liga F, que é o caso da Cláudia Pina, mostrando essa força que esse Barcelona tem, né? Logo atrás, com 8 gols, a gente tem a Alexia Putellas, e a destaque do Lyon fica pela do Mornay, que tem 5 gols na competição. A do Mornay que esteve ausente, né, na partida de ida, se eu não estou enganado, contra o Arsenal, voltou jogando muito bem e pode ser o que o Lyon mais vai aproveitar nesse duelo em Oslo. Lembrando que a temporada de ambas as equipes é de vitórias, né? O Barcelona já conquistou a Liga F, o Barcelona já conquistou a Copa de la Reina, conquistou também a Supercopa da Espanha, o Lyon já conquistou a Copa da França, está na final da Liga da França. Para quem não sabe, a Liga Francesa ela tem uma fase regular, que o Lyon liderou com 60 pontos. Depois de uma fase final, o Lyon vai enfrentar o Paris FC nessa fase final, mas muito possivelmente vai confirmar o título. Então, é isso. Os dois times chegam muito vitoriosos em seu país. Os dois times chegam praticamente com uma campanha muito semelhante nessa final. Talvez a diferença seja, de fato, os placares agregados e as equipes adversárias. E eu quero saber de vocês quem vocês acham que leva esse título. Se é o Lyon, pela 9ª vez, talvez pela do Mornay. Se é o Barcelona, pela 4ª vez, numa possível última final de Alexia Putellas, com a camisa do Barcelona. Alexia, que tem seu contrato até 30 de junho de 26, pode estar de saída rumo à Inglaterra, ao London City.
Então vamos ver. Essa final tenho certeza que vai ser muito interessante. Duas equipes com história já na modalidade, duas equipes com futebol bem interessante. E eu quero saber tanto de vocês quanto delas como vai ser esse jogo. Não esqueça de deixar o seu like se você chegou até aqui. Eu prometo voltar com mais conteúdos de futebol feminino. Depois é porque a Champions realmente ela acaba tirando um tempo legal. Se você gostou, novamente, não esquece de se inscrever no canal caso você não esteja inscrito e ative o sininho para receber as notificações. Eu vou ficando por aqui. Fui.